Boa tarde, meu amigo. Aqui mais uma tarde em texto coletânea de Jerônimo, Altruísta 7. Hoje irei ler a história um texto extraído do Rosto da Consciência. Na religião e na política, uma opção diferente da mídia convencional. Compromisso com a verdade. Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011. Cristianismo, a farsa do dízimo. Do cristoemverdade.com. Pregadores, dirigentes, instituições eclesiásticas religiosas, habilitadas da igreja, adeptos do dízimo, fazem com questão de enfatizar que não obrigam os fiéis a dar dinheiro na igreja, mas isso é o óbvio, pois sendo forçado a entrega de qualquer bem material deixa de ser doação voluntária e passa a ser crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal Brasileiro, previsto a restrição à liberdade com pena de 4 a 10 anos de multa. Entretanto, os pregadores, sem generalizar, porque não são todos, eles tomaram uma lei extinta, colocaram uma nova etiqueta de validade no dízimo, elaboraram um ajuste para empregá-los no tempo da graça do Senhor Jesus e o usam de forma mais lucrativa possível, mas em conformidade com as escrituras do Novo Testamento. O dízimo hoje é uma falácia, e disso não se tem a menor dúvida. Mas quanto aos interesses no dízimo, certificam que a sua abolição no Novo Testamento é irrefutável. Mesmo assim, ainda tentam justificar-se para continuar na prática do erro, alegando, abro aspas, sei que hoje, pela lei, o dízimo é abolido, mas dou o meu dízimo por amor. Bem, quanto aos beneficiários, sabemos que recebem o dízimo por amor a si mesmo, mas o financiador vai dar dinheiro por amor a quem? Porventura, não seria por medo? É certo que a lei, uma vez abolida, torna-se impraticável em qualquer situação e não poderá mais ser empregada porque não tem mais força de decisão, pois perdeu a virtude e a legitimidade. Mas esse argumento do dizimar por amor vem por razões naturais. Para conservar inviolável o seu ministério, outro para se manter bem com a cúpula, diversos, para que não sejam acometidos ao constrangimento sucedido aqueles que seguiam a Jesus e quando o confessavam o Cristo, Filho de Deus, eram expulsos das sinagogas pelos judeus, em João 9, versículo 22 a 34. E a maioria dos fiéis optam pela omissão por causa do medo da maldição do devorador, porque já está incutido na mente as explicações persuasivas pelos beneficiários do dízimo, massificadas no livro de Malaquias 3, 8 a 11. E isto é preocupante e muito perigoso, porque produz o mesmo efeito de uma mensagem subliminar, pois o dizimista, mesmo conhecendo que o precedente mandamento é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus 7, versículo 18 a 19. Às vezes tem o desejo de se libertar, mas não consegue por causa da pregação inicial com finalidade de amedrontar, a qual continua armazenando
armazenada na memória e martelando o subconsciente, impedindo de ter uma nova iniciativa. Ainda que isso venha em detrimento da sua salvação e do Evangelho do Senhor Jesus. E os defensores do dízimo contestam a sua abolição, se escorando nas palavras do Senhor Jesus, de Mateus 5, versículo 17, onde ele diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Como também em Mateus 23, versículo 23, ocasião em que Jesus censurou os escribas e fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dai o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, vamos buscar discernimento espiritual na palavra para entendermos por que Jesus afirmou que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Assim afirmou Jesus, porque era um judeu nascido sob a lei, Gálatas 4, versículo 4, e viveu na legitimidade da lei, reconhecendo-a, disse dessa forma, pela responsabilidade de cumpri-la, mesmo no decorrer do seu ministério, pois qualquer que a violasse seria apedrejado até a morte, e nesse caso ele não iria cumprir a sua missão aqui na terra, para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. Como também ao censurar os escribas e fariseus em Mateus 23, versículo 23, referente ao dízimo, ocasião em que diz: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. A razão era justamente porque estava em plena validade da lei. Observe também que Jesus curou o leproso em Mateus 8, versículo 1 a 4. E o mandou apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou no capítulo 14 de Levítico. E hoje alguém apresenta algum sacrifício a Moisés pela libertação de alguma enfermidade? Mas quanto ao dízimo, e verdadeiramente Jesus cumpriu a lei. Foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga em Lucas 2, versículo 21 a 24, assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos, em Lucas 3, versículo 23, e Números 4, versículo 43 e 47. E praticou outras formalidades cerimoniais também, porque a nova aliança não teve princípio no nascimento de Jesus, mas na sua morte, em Gálatas 3, versículo 22 a 25, e 4, versículo 4 e 5. E para tanto, Cristo, ao render o seu Espírito a Deus, em Mateus 27, versículo 50 e 51, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então, passamos a viver pela graça do Senhor Jesus, encerrando-se ali toda a ordenança da lei de Moisés, sendo introduzido o Novo Testamento, o Evangelho da salvação pelo triunfo do Senhor Cristo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O que precisamos entender, de vez por todas, que Cristo não veio a ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele disse: um novo mandamento vos dou,
em João 13, versículo 34. E se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Gálatas 2, versículo 21. Trecho do estudo bíblico, dízimos e ofertas permanecem no Novo Testamento? Seria possível adorar a Deus com dízimos e ofertas? Essa máxima tentar o dízimo por amor, há também o intento de agradar a Deus, para receber bênçãos e prosperidade materiais. Mas a palavra na carta aos Romanos 11, versículo 35, faz um questionamento que precisa ser apreciado com cuidado, o qual diz: quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, ratificado no livro de Jó 41, versículo 11, onde o próprio Senhor censurou os que intentam subornar a sua mente. Observe: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhes, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Assim também disse em Salmos 50, versículo 12: se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Portanto, é impossível agradar a Deus oferecendo à igreja coisas materiais, visto que tudo que há no universo foi Ele mesmo que criou. Porém, na carta aos Hebreus 13, versículo 15 a 16, e 16, há uma indicação para que possamos agradá-lo verdadeiramente, onde está escrito: ofereçamos a Deus através de Jesus sacrifícios de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa palavra desmente os pregadores que induzem aos fiéis a doação de valores, sob a alegação de adorar a Deus, principalmente quando se trata de dízimo. Há ofertas, vinculando o dinheiro com bênçãos submetidas assim: o sacrifício do Senhor Jesus, o qual veio para nos dar algo infinitamente superior e melhor do que toda a riqueza deste mundo, que é a sua paz aqui na terra e a salvação para a vida futura. Pois ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, o qual também ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Portanto, sendo o dízimo abolido em Hebreus 7, versículo 5 a 12, seja doação por lei ou por amor, é um desafio à palavra de Deus. E diante da verdade, até onde recebemos entendimento, dar e receber dízimo é obra morta, ou seja, obra da justiça da lei do Velho Testamento. Crer e viver por essa prática é estar sem a graça de Deus, pois assim explica a Bíblia: estar sem graça de Deus é estar morto. Certamente que, sem Cristo, e cumprindo e se justificando pela lei, qualquer homem ainda não tem a vida eterna, tanto o que dá e também o que recebe o dízimo, pois a palavra afirma que nenhuma alma será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, versículo 20, 28, e Gálatas 2, versículo 16. Portanto, amados, no tempo da graça, qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, que Cristo desfez na cruz, é anular
o sacrifício do Cordeiro de Deus e reconstruiu o muro por ele derrubado. Efésios 2, versículo 13 a 15. Até breve, se assim Deus permitir. Gratidão sempre em textos e coletâneas de Eraimo, o Erudito 7, no YouTube. E aqui eu concluo a leitura desse texto referido ao dízimo, né? A origem do dízimo. Extraído de Cristianismo, a força do dízimo. Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011, quando escrito foi esse texto. Voz da consciência. Na religião e na política, uma opção diferente da mídia convencional. Compromisso com a verdade. Texto e coletânea de Eraimo, altruísta 7.